muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos vocês. Rovai, você, Drice, Nara, Azenha, boas-vindas também para nós que acompanhamos a revista. Bom Aê. dia. Senadora, como é que estão esses primeiros 30 dias aí quentes? Da primeira 30 dias não, né? 30 dias de governo. De mandato é meia dúzia de dia, né? Ainda Mas vamos tudo fazer uma isso, semana, quarta-feira. Esses mas primeiros a senhora dias, viveu tudo, todo bololô, né? mas são dias muito intensos, né? Poucos, mas muito intensos, né? Porque o próprio governo está vivendo um momento de muita intensidade. Eu assisti o restinho da entrevista de Capelli, concordo muito com ele. Aquilo tomou muita atenção nossa e ainda está tomando. Depois, a questão dos Yanomamis. Então, são dois polos, né, muito reveladores do que foi o governo Bolsonaro. Evidentemente, eu acho que isso vai ter repercussão lá no Senado. Mas nós nos dedicamos, esses primeiros dias, a fazer um debate interno na bancada do PT. Amanhã temos outra reunião. Nós somos 4 novatos, dos 9, 4 são novatos, e ainda mais 2 vão ser substituídos por suplentes, que serão mulheres. Eu estava sozinha na bancada, agora vou ter a companhia de 2 senadoras suplentes, que assumem no lugar de Wellington e no lugar de Camilo. E o processo também de negociação da mesa, né, que levou um bom tempo, até por conta da dimensão que a oposição quis dar à eleição de Rodrigo Pacheco. Então, aquilo nos consumiu um pouco em debates, em estratégias, em articulações. Agora falta o estágio das comissões, o próximo estágio do debate interno para ter uma configuração geral de como é que o Senado vai funcionar. Faltam as comissões, as suplências da mesa, a mesa já foi eleita totalmente, e amanhã a gente vai partir também para essa análise. São dias, eu repito, são dias para mim que estou chegando, né, apesar de 20 anos de experiência no legislativo, mas é muito diferente. A experiência estadual do seu próprio estado, né, onde você conhece todo mundo, para mim vai ser um desafio. Hoje eu viajo e amanhã de manhã nós temos mais uma reunião. Senadora, qual que é a sua avaliação sobre essa denúncia do seu colega senador também, Marcos Duval, de que ele teria sido coagido a grampear o Alexandre de Moraes? Como repercutiu isso entre os senadores e qual que é a sua avaliação? Nós tivemos 2 pronunciamentos, né? 2 posições sobre isto. Uma do senador Humberto Costa, que deu conta da gravidade, com a qual eu concordo, da gravidade da situação, e a outra de Flávio Bolsonaro, dizendo que não era nada daquilo que parecia ser. E, de fato, o senador mudou muito as versões. Mudou as versões, o que comprova pressão por parte da família e comprova também que o alvo deles, muito fortemente, é o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que desde o dia 8 que isso está bem nítido, né? A forma como eles trataram o Supremo, a forma como eles tratam Alexandre de Moraes, mas depois vamos dizer assim, aqui a gente chama de lambança, não sei como é que vocês chamam por aí, depois da lambança, das contradições todas, né? Das falas do senador, um dia era uma coisa, outro dia era outra, só nos resta evidenciar que, de fato, o golpe foi gestado. Né? Como é que ele se materializaria? Eu acho que havia até mais de um cenário. Aquele cenário que foi tentado, né, no dia 8 de janeiro, e esse outro cenário de comprometer o Supremo Tribunal. Para mim, o foco era muito esse: comprometer o Supremo Tribunal, evitar ou já contaminar um possível julgamento. Eu acho que eles não estão conformados ainda com a derrota e nós temos que estar muito, muito, muito atentos mesmo a todo esse processo. Eu acho muito grave um senador da República se passar a ser elemento, né, instrumento de gravação de uma conversa com um membro da mais alta corte
e depois renunciar por conta disso. Também tem algumas posições que avaliam que a renúncia seria uma fuga, né, de um foro para outro, né? Isso talvez amenizasse alguma coisa, enfim. Eu acho que é um momento muito difícil para o Brasil. A gente ganhou a eleição nos salvou de muita coisa, a vitória de Lula nos salvou de muita coisa. É uma vitória consolidada, mas tem muito chão pela frente. As casas legislativas estão cheias desse pensamento. Seja a Câmara de Deputados, no dia da posse, eles foram totalmente desrespeitosos com o presidente Lula, né? E o Senado tem representantes do bolsonarismo legítimo. O meu vizinho de bancada, ainda mais sentado à minha esquerda, eu vou ter que virar o tempo todo para a direita, né? O meu vizinho de bancada é Sérgio Moro. Que estômago, hein, senadora? Já pensou, Senara? E eu ainda estou andando de bengala, né? Que eu fiz uma cirurgia de fêmur na véspera da eleição. Ainda estou de bengala. Tenho que botar a bengala bem longe, porque dá vontade de pode andar. usar para dar umas bengaladas. Senadora, mas em nome da conciliação pregada pelo Capelli, a senhora não acha que dá para virar para o Sérgio Moro e dialogar com ele? Nós nos Ou com a Damares cumprimentamos, Alves? Azinha. Nós nos Ou com a Damares, cumprimentamos. porque o espírito é de conciliação, senadora. Tudo tem seu limite, pelo amor de Deus, Azenha, tudo tem seu limite. Azinha, civilizadamente, nós nos cumprimentamos, desejamos boa sorte a nós, não é? Ele a mim e eu a ele, mas atrás de nós tem Mourão, um pouco na frente tem Damares, um pouco adiante tem Flávio Bolsonaro, quer dizer, eles estão bem representados, né? Bem representados quantitativamente e também com senadores e senadoras que são emblema do que foi o projeto, são ex-ministros, o astronauta também é senador. Então, é um ambiente que, seguindo esse conselho de Capelli, para a gente trabalhar, né, a conciliação, para a gente trabalhar, de fato, uma pacificação, a gente tem que fazer o que fez na eleição. Nós temos que mostrar nossa força. Nossa força existe. Nós não queremos tratorar ninguém porque somos maiores, mas a gente tem que mostrar para ele que nós temos força, nós ganhamos a eleição. Lula é o presidente, Pacheco é o presidente do Senado. Temos que mostrar isso. Agora, isso vai nos levar a tratorar, a ser autoritários? Não, mas eles têm que reconhecer. Eles têm que reconhecer o nosso tamanho, né, o que o povo espera de nós, a aprovação popular a esses primeiros 30 dias de governo do presidente Lula. Então, tudo isso requer muita conversa, né? Certamente embates, né? E, evidentemente, é uma legislatura muito atípica, eu acho, esses primeiros 4 anos do Senado. Haja um metrazol. Para não usar a bengala, senadora. De outra forma, que não para... Eu acho que eu vou deixar ela de lado. Daqui a uns 30 dias, talvez eu já esteja deixando ela de lado. Eu sou pacífica, todo mundo me conhece. Aqui dizem que eu sou braba, né? Que é outro adjetivo que se usa também muito contra nós mulheres, né, Sinara Idri? Sim. Quando é homem, é contundente, né? Quando a mulher é braba. Assertivo. Mas eu sou do diálogo, eu sou da negociação, me criei nesse ambiente de negociação, fui sindicalista, então acho que a gente vai ter condições também de demarcar o nosso campo. Eu acho que o momento também é muito esse, é até pedagógico para a população. Os campos têm que estar muito bem demarcados e as propostas têm que estar, portanto, muito bem referenciadas naquilo que a gente quer para o Brasil e naquilo que a gente não quer para o Brasil. Então, teremos bons debates. E senadora, como é que está a situação regional lá, né, no seu estado? A senhora se elegeu para o Senado, mas a coligação PSB e PT não foi nem sequer ao segundo turno. Agora tem uma governadora do PSDB, aliás, é uma raridade tucanos no Brasil hoje, mas lá em Pernambuco, eis que, né, aconteceu.
E como é que está a relação com o governo atual, com a nova governadora? Como é que a senhora está vendo o cenário político, já que, de alguma maneira, saiu uma hegemonia mais centro-esquerda, né, que era liderada pelo PSB, para uma, no mínimo, de centro-direita? Foi muito surpreendente essa vitória de Raquel Lira, né? Eu fui deputada com ela, ela teve 1 mandato e meio, no segundo mandato ela saiu, porque foi eleita prefeita de Caruaru, e tive 3 mandatos com a vice, que era do DEM, historicamente, do PFL, depois do DEM. Com a União Brasil, ela foi para o Cidadania. Então, Pernambuco hoje é governado pelo PSDB e pelo Cidadania. São os partidos das duas, a governadora e a vice. E digo mais, Rovai, nós perdemos 2 vezes. Nós perdemos com Danilo, no primeiro turno, e perdemos com Marília Reis no segundo turno. Raquel foi ao segundo turno ali no apertadinho, né? Estava disputando pau a pau com Danilo ou com o bolsonarista, que também teve uma votação surpreendente. Eu tive o segundo lugar para o Senado, foi o candidato de Bolsonaro. Eu tive 46% dos votos, ele teve 29%. Foi surpreendente também, porque era um ilustre desconhecido, né? Os outros eram deputados, ex-prefeitos, os outros candidatos. Então, Pernambuco é a primeira vez que o PSDB tem uma projeção aqui no Estado. Sempre existiu, mas muito satélite, né? Até do PSB por um tempo, compôs o governo por um tempo, outras vezes também junto com o antigo DEM, né? Mas Raquel saiu do PSB. Raquel saiu do PSB para ser candidata a prefeita de Caruaru. O PSB tinha outra candidatura, não aceitou o pleito dela, e aí ela saiu e foi para o PSDB. Ela hoje é vice-presidente nacional do PSDB. Né? O presidente é o governador do Rio Grande do Sul, jovem como ela também, ela é uma mulher muito jovem, pode ter 42, 43 anos, né? E a relação nossa com ela ainda não está delineada. Nós nos consideramos de oposição. As urnas nos colocaram na oposição. Né? Temos 3 deputados, a nossa federação tem 7 deputados, são 3 do PT, 3 do PV, aliás, somos 6, e 1 do PCdoB. É uma federação também que está por se firmar, as federações todas estão por se firmar, e a nossa, apesar de muitos anos de relação política e de alianças bem sedimentadas com o PCdoB, com o PV, é novidade. Né? Então, ainda estamos também nos encontrando em relação à posição ao governo Raquel. Ela ainda conseguiu eleger também o presidente da Assembleia Legislativa. Nunca o PSDB teve tanta força aqui em Pernambuco, nem nos áureos tempos de Sérgio Guerra, que foi o grande ícone, né, do PSDB aqui no Estado. Então, esses primeiros dias de governo dela tem sido também de buscar uma pacificação em relação ao governo Lula, a quem ela não declarou voto, como também não declarou a Bolsonaro, fez uma campanha muitíssimo estadualizada, era como se Pernambuco fosse uma ilha, eu sou governadora, eu quero tratar dos problemas de Pernambuco, mas tão logo as urnas se fecharam, ela fez sinais em direção ao presidente Lula, em direção a mim, em direção ao senador Humberto Costa, como sendo pessoas que podem ajudá-la nesse processo de governança. Né? Eu acho que os primeiros passos foram assim muito inconstantes. É como se não houvesse ainda uma meta, uma marca, né, do governo, por conta talvez dessa dubiedade. Era do PSB, mas saiu. A vice foi uma deputada extremamente fiscalizadora do PSB, na Assembleia Legislativa, porque era do DEM, era uma oposição mesmo sistemática e competente, né, ao governo. Tanto o governo, ela pegou um governo
Ela pegou um governo de Eduardo e 2 de Paulo Câmara. Ela teve 3 mandatos como deputada. Então, é uma situação ainda não muito, eu diria, demarcada do ponto de vista do próprio governo. Tem ações interessantes, tem ações dispersas, e a gente não sabe ainda como é que o programa de governo vai ser efetivado. É pouco tempo também. Mas a família dela é uma família que tem histórico de defesa da democracia também. Tem, ela é sobrinha de Fernando Lira. Sabe? Ela é sobrinha de Fernando. O Fernando foi ministro da Justiça, né, do governo da redemocratização, sempre esteve do lado dessa luta, e ela se inspira muito nele. Estou lhe dizendo que ela foi criada nesse ambiente, ela era do PSB, ela foi eleita deputada 2 vezes, né, pelo PSB. Né? O pai dela, João Lira, foi vice-governador de Eduardo Campos, no primeiro governo de Eduardo. Eu disse muito isso a Marília, não adianta caracterizar a Raquel como bolsonarista, porque ela não é. Ela tem bolsonarista apoiando ela? Tem. E ela usou isso. Ela evitou dizer em quem ela ia votar, por exemplo, quem era o presidente dela. Ela evitou, porque no entorno dela tinha gente da campanha de Bolsonaro aqui no estado. Os bolsonaristas todos apoiaram ela ou ficaram neutros, não é? Mas a índole política dela, digamos assim, Sinara, realmente tem isso que você falou. A origem... Tem que reconhecer, né? A origem é o PSB e a defesa da democracia. O pai dela, o tio, sobretudo, que era muito forte, era um líder muito forte, um tribuno... Era ligado a Arraes também, Fernando Lira. Era. Eu me lembro porque uma vez eu queria entrevistar o Miguel Arraes pelo telefone e o Fernando Lira falou assim, você não vai conseguir, não, ele fala muito rápido, né? Ele falava, na verdade, muito embolado. A dicção péssima. Era. Aí ele falou, você nem adianta se ligar, você não vai conseguir entender nada do que ele fala. Eu vou dizer mais a vocês, O pai de Raquel, João Lira, que em 2006 foi eleito vice-governador com Eduardo, em 2004 foi candidato a prefeito de Caruaru pelo PT. Olha aí. Então, né, vamos ver como é que essas influências, né, são reavivadas agora durante o governo dela. Né? Exato. Senadora, a senhora falou que ficou surpresa com a votação do seu adversário bolsonarista, com 29% dos votos, mas se a gente olhar para todo o Nordeste, que ao fim e ao cabo elegeu Lula, o bolsonarismo teve muita votação no Nordeste. A que a senhora atribui isso? Qual a importância que as igrejas evangélicas tiveram também nesse processo de votação, que também me surpreendeu ver o Bolsonaro com tantos votos no Nordeste, embora o Nordeste tenha decidido a eleição para o Lula? Eu digo que me surpreendi com a eleição, com a votação de Gilson. Ele passou um pequeno tempo como ministro do Turismo pelo perfil dos outros candidatos. Eu pensava que Marília fosse puxar o candidato dela, por exemplo, né? André de Paula, que tinha 6 mandatos de deputado federal. O outro havia sido candidato a prefeito do Recife nas últimas eleições. O candidato de Raquel era do Sertão, tinha sido prefeito da cidade, deputado também. Então, Gilson bateu todos eles. Mas eu acho que essa questão do bolsonarismo em regiões pobres, como o Nordeste, e, ao mesmo tempo, região que tem uma espiritualidade muito, muito forte, não é? A influência das igrejas evangélicas na periferia foi muito grande, mas eles também irrigaram muitos recursos de boca de urna, mas eles têm uma rede, é uma rede de apoio, é uma rede que dá promessa de emprego, é uma rede que promete tirar das drogas, é uma rede que promete tirar do álcool, né? E isso com um apoio financeiro, sim, eles dão esse acolhimento, né? Em troca desse processo de manipulação do pensamento muito forte. Eu tenho dito no PT que, se a gente não cuidar disso,
Não é de imediato, não. De imediato é um embate mesmo, é a vitória. Mas se a gente não cuidar disso a médio prazo, a gente não vence o bolsonarismo. A gente ganhou de Bolsonaro, mas o bolsonarismo está presente. Na minha área, que é a área de educação, não basta apenas acabar, como o ministro já acabou, já extinguiu, o setor dentro do MEC que cuidava das escolas cívico-militares. É preciso combater essas escolas. É autonomia dos governos estaduais e municipais? Mas tem apoio técnico. Tiveram apoio técnico e estrutural do MEC. Os oficiais de reserva disputam com os professores com formação pedagógica a forma de educação que vai se dar nessas escolas. Aí você tem as famílias vulnerabilizadas, a autoridade familiar, paterna e materna, questionada, às vezes nem existe, porque nem existe família estruturada. Aí chega às escolas militares oferecendo o quê? Disciplinamento, ordem, educação, respeito, baseado em quê? Nas teses fundamentalistas. Então, é um trabalho, e elas chegaram muito rapidamente aqui no Brasil, se consolidaram muito rapidamente, porque usam esse braço da representação política, né? Do vereador, do deputado, da deputada, dos senadores e do próprio presidente da República, que tiveram durante 4 anos. Então, o desmonte disso, eu acho que exige um trabalho muito estratégico, porque daqui a 2 anos eles estarão de novo, eles estão hoje, Azenha, disputando em várias casas legislativas a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Como vão disputar no Senado também. Por quê? Por conta do que a gente defende como direitos humanos e da concepção deles de direitos humanos, né? Que é uma concepção fundamentalista. Então, a gente vai ter essa disputa durante esse período e é preciso ter um tratamento estratégico que chegue nas bases, que chegue nas periferias, que chegue nas escolas. As igrejas evangélicas não fundamentalistas, né? As igrejas de raiz protestante mesmo, estão, inclusive, muito preocupadas com isso. A própria Igreja Católica tem divisões. Então, você tem o uso da religião para além daquela matriz social que a religião tem que ter, que as igrejas têm que ter, e trazer esse cunho, né, de posicionamento mesmo político, né, partidário, né, de enfrentamento ao avanço, à ciência, né, as relações sociais, não entendem que a dinâmica social é uma coisa que evolui, não, tudo é muito fechado, né, muito fechado. Então, vai ser necessário muito trabalho. E eu acho que a educação pode contribuir muito com isso. Muito bem. Senadora, falando nisso, a senhora já escolheu uma comissão para a senhora participar nesse uma delas é a educação, né? Amanhã, na nossa reunião, a gente vai se posicionar. Tem que ver também o interesse dos outros senadores, né? Cada um de nós pode ficar em 3 titularidades e em 3 suplências, né? E hoje a gente preside 2 comissões. Humberto preside Direitos Humanos e Paim preside, se não me engano, Meio Ambiente. Então, como nós temos 9 hoje, eu não sei se no Senado quem é da mesa pode ficar em comissão. Aqui na Assembleia não pode. Mas aí dá para a gente ter uma cobertura naquelas comissões. Tem 3 comissões que tratam de coisas mais gerais, não é? Que diz respeito ao próprio funcionamento de tudo do Senado, a CCJ, a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, que é uma pauta muito densa no Senado, essa, e a Comissão de Relações Exteriores, né? E tem as outras que são as comissões temáticas, mas que serão muito demandadas, eu acho, pelo governo. Comissão de Educação, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Assuntos Sociais. O PT sempre está presente nessas comissões. Então, a minha preferida, até por dever de ofício, né,
será a Comissão de Educação, né? Mas as demais a gente vai compondo com os colegas, né? Você também na suplência tem uma atuação, né? Eu quero ver se dou uma cobertura, como sou aprendiz, né? Estou chegando agora, dou uma cobertura nesses 2 primeiros anos para ir incorporando a forma de funcionamento do Senado, que comissão é muito importante. Às vezes, Roval, o povo diz assim, esses deputados eles não discutem nada, chega na Assembleia, aprovam, quem aprova permaneça como está, não sabem nem os que estão votando. Não, é porque o debate mesmo, ele se dá muito intensamente nas comissões. É lá que a gente apresenta as emendas, né? As primeiras emendas são lá, é lá que tem o posicionamento do relator, da relatora. Quando vai para o plenário, já vai mastigadinho, o que não é exime de ter debate. Tem debate no plenário também, é o debate mais público, né? Mas as comissões, elas aprofundam as temáticas. Você pulou da Assembleia já direto para o Senado, né? Não passou nem pelo deputado federal, né? Foi, passei não, pulei. Como as pessoas perguntavam, você já foi vereadora? Não, eu pulei também essa etapa. Eu fui direto para deputada estadual. Eu frequentei muito a Câmara de Deputados quando eu era sindicalista, como frequentei aqui a Assembleia também, né? Para levar emendas, para fazer reivindicações. Agora, o Senado, para mim, é um desconhecido que eu estou desbravando agora nos primeiros dias. Assistia muito quando começou o projeto, eu me detive muito em assistir às plenárias, à TV Senado, assisti bastante, como dever de casa mesmo, né? Assisti, acompanhei a CPI da Covid, sempre que pude, então, para não chegar também tão zerada, né? Que a experiência parlamentar, ela tem uma base comum, eu diria, né? Sim. Ela tem uma base comum, que são as posições políticas, a proporcionalidade, o relacionamento. É uma coisa muito... Já pensou, você brigar com a pessoa no primeiro ano de mandato e você saber que vai conviver com aquela pessoa durante 8 anos, né? Então, tudo isso pesa muito e foi uma experiência muito grande nos meus 20 anos de mandato na Assembleia, porque eu fui tudo. Fui mesa diretora, eu fui presidente de comissão, eu fui líder de oposição, eu fui líder do PT, eu fui líder de governo, vice-líder de governo. Então, um pouco, esse métier eu acho que não muda muito, não, né? Mas, sem sombra de dúvida, é outra forma de funcionamento no Senado, né? Senadora, a Carla Zambelli, lá do outro lado, no Congresso, disse que não vê a hora de assumir a Comissão de Constituição e Justiça para abrir um impeachment contra o Lula. Qual é o cargo que a senhora acha que no Senado é essencial ter o controle? Em segundo lugar, a senhora acha que o Pacheco e o Lira vão fazer para o Lula o que fizeram para o Bolsonaro, ou seja, não deixar avançar nada nesse sentido de impeachment? Porque eu acho assim, senadora, eu concordo com a senhora que o bolsonarismo não só está enraizado, que ele não só vem aí daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, obviamente, eles são muito parecidos com o trumpismo nos Estados Unidos, quer dizer, aquela ideia de não aceitar a vitória do Lula e de aproveitar qualquer oportunidade para tentar derrubá-lo, causar problemas, como se vê hoje no parlamento dos Estados Unidos. Então, qual é o cargo-chave aí? E o papel dessas 2 lideranças, do presidente do Congresso e do presidente da Câmara? Eu acho que Carla Zambelli não vai presidir a CCJ. Né? Pode ser até que o PT presida a CCJ. Está em debate. A gente tem um critério básico de formação, né, de escolha de presidências, que é o critério da proporcionalidade. Maiores bancadas fazem primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, que são aquelas 3 comissões que eu falei no início, ainda há pouco, e depois vão se compondo as demais de acordo com o número de parlamentares. O PL tem muitos senadores, mas não quis compor a mesa diretora. Isso é outra coisa que pesa, né? Na Câmara foi tudo consenso, então acho que na Câmara a negociação vai seguir esse consenso.
porque o presidente teve muitos votos, né? Arthur Lira teve muitos votos, embora tenha disputado também com 2 candidatos, que foi muito mais para marcar uma posição, né? Tendo em vista o resultado dos votos. Então, acho que isso na Câmara deve estar mais ou menos no contexto da negociação que foi para montar a mesa diretora. No Senado, a gente teve disputa para a presidência, né? É evidente que a vitória de Pacheco, que foi maior do que os bolsonaristas esperavam, né? A diferença de votos, o credencia. E eles não quiseram conversa no dia seguinte. A gente apresentou uma chapa de consenso sem eles. Aí eles se inscreveram para disputar a terceira vice-presidência. Disputaram a terceira vice-presidência e com muitos ataques. Na véspera também, o Girão, do Podemos, retirou a candidatura, mas antes fez um discurso muito duro sobre o funcionamento do Senado, muitas acusações, algumas, segundo os meus colegas, totalmente infundadas, né, contra a gestão de Pacheco. Então, eles perderam um pouco essa recomposição. E aí foram até o limite da disputa pela segunda vice-presidência. Depois retiraram e a gente terminou apoiando uma chapa de consenso que teve 12 votos contrários. Mesmo uma chapa única, houve 12 votos contrários e 2 abstenções. Aí eu não sei se haverá ainda um espaço de recomeço ou de diálogo para eles assumirem alguma presidência de comissão. Quando eu digo eles, falo do PL, né? Porque a chapa compôs com União Brasil, compôs PSB, PDT, PT, PSD, MDB, todos estão na mesa diretora. Então, nas comissões, eu não sei se vai sobrar espaço para o PL, sobretudo, que é o maior partido de oposição, reivindicar alguma presidência. Vai depender muito do nível da negociação com o presidente. Uhum. Muito bem. Dris, tem algum superchat, comentário para a gente poder liberar a senadora também? Deixa eu só ter uma pergunta aqui, Dri, que eu achei tão boa, do Kleber Barbosa. Senadora, qual é o seu posicionamento sobre a reforma do ensino médio? Porque está tendo uma movimentação aí contra a reforma do ensino médio. Está tendo uma movimentação. Eu já estive com o ministro Camilo Santana, não apenas como senadora, mas também como coordenadora nacional do setorial de educação do PT. E coloquei isto na mesa. E coloquei na mesa, se fosse por mim, era revogação já. Esse novo ensino médio tem uma característica muito excludente, eu chamo de um estelionato pedagógico, porque ele diz que oferece 4 percursos, que agora já mudaram, agora estão chamando de trilhas, 4 percursos para o estudante escolher, mas a oportunidade de escolha é muito restrita, porque as escolas não são obrigadas a oferecer os 4 percursos. Então, às vezes, é a oportunidade da comunidade ou das condições do aluno chegar à escola. Se a escola é mais perto, não gasta dinheiro com transporte, ele vai para lá. Então, além disso, ela esvazia o conteúdo pedagógico de disciplinas, justamente essas disciplinas que formam o senso crítico, essas disciplinas que constroem cidadania, estão com a carga horária bem pequenininha. Filosofia, sociologia, é tudo. O pragmatismo do português e da matemática e umas novidades aí, chamada de empreendedorismo, projeto de vida, essas coisas assim meio mirabolantes, que vão funcionar de uma forma negativa para o estudante que precisa ter na escola todos os instrumentos que a vida lhe negou. Porque a escola, para muitos, é o único equipamento cultural disponível. Então, a escola tem que dar tudo que ela puder dar ao filho da classe trabalhadora, a escola tem que dar. E não dar uma meia sola. Agora, o que é que acontece? Está todo mundo já seguindo. E são os estados que estão seguindo. Então, o MEC, o que foi que a gente colocou no relatório da transição, Sinara? A gente colocou o seguinte: o MEC deve formar uma comissão
composta por gestores estaduais, né, especialistas, representantes dos professores, para avaliar o que foi feito e mudar. E o horizonte seja a reforma, porque essa reforma está vinculada a uma base nacional comum curricular pobre também, herança do governo Temer, e isso se vincula ao Enem. Veja que bola de neve, que bola de neve. E isso se vincula a uma formação que volta ao tempo do tecnicismo estéril da ditadura militar. A reforma MEC-USAID, né, senadora? Exatamente. Naquele tempo a gente dizia assim, vou ensinar os meninos pobres a apertar parafuso. Hoje não precisa mais, porque os parafusos são automáticos, né? Bota assim um negócio remoto e tal. Mas o que é que vai? O que é que a gente vai... É disso que o fundamentalismo se vale, entendeu? É disso, quando eu dizia que a escola é estratégica para combater Bolsonaro, é disso que eu falo. Então, acho que é preciso, sim, revogar. Como o MEC vai se posicionar, foi isso que eu coloquei para o ministro, né? Ele disse que está analisando, vai analisar. Há uma pressão imensa, né? De fóruns, de especialistas, do meio acadêmico, de estudiosos, nossa também, né? do segmento de educação do PT, para que a gente inicie esse debate. Nós não podemos perder mais tempo. Inicie esse debate. A vida dos professores está horrível. Eu tenho um amigo deputado que é professor e não se elegeu e voltou para a sala de aula. Ele foi lá me fazer uma visita. Ele disse, Tereza, eu estou apavorado, porque eu sou professor de física. E no primeiro ano do ensino médio, agora só tem uma aula de física. Para eu compor minha carga horária, eu vou ter que pegar trocentas turmas. Trocentas turmas significa trocentas cadernetas. Como é que eu vou querer que esse aluno entre no mundo digital, compreenda a nova dinâmica que está por aí afora no mundo, com uma aula de física semanal? Aí disseram a mim, não, você complementa sua carga horária com aulas de projeto de vida. Projeto de vida não tem aula, não, minha gente. Projeto de vida é para ser um fio condutor dos projetos pedagógicos. Essas invenções, né, absurdas. Senadora... Aí, a essa pessoa que perguntou, vai ser duro, viu, amigo? Mas a gente vai estar aí, da luta, tentando debater, tentando construir uma alternativa cujo foco, para concluir mesmo, Rovai, cujo foco é o que está no programa de governo do presidente Lula. Uma escola democrática, inclusiva, laica, pública e gratuita. Não te incorporam nessa luta. Tá certo, vamos precisar. Dri, é isso? Temos mais alguma coisa? Apareceu mais uma pergunta. O ministro Camilo foi se reunir com fundações privadas. Qual a utilidade prática disso, senador? Olha, a educação se disputa, não é? E essas entidades privadas, elas se organizam também. O Lema não é um exemplo? O homem das Americanas? Exato, mas achei que foi boa a tuitadazinha de Lula sobre a Lema. Eu comentei, ele precisa saber que ela está rondando o MEC. Eles têm um organismo chamado Todos pela Educação, muito forte, porque eles todos têm empreendimento na educação, que façam. Eu acho que não é problema, porque no Brasil a educação privada é permitida, precisa ser regulamentada, mas ela é permitida. Então, eles têm as fundações. É assim que esse setor se mobiliza. A Fundação Lema, a Fundação Itaú, a Fundação Unibanco, a Fundação Ayrton Senna. Isso não é de agora. Tem algumas muito consolidadas. Então, eles têm experiências, eles têm know-how, eles têm expertise em algumas áreas e apresentam esses produtos para os segmentos públicos, para as gestões públicas. Acho que a gente tem que ter cuidado, não pode negar o diálogo, né? Não pode negar o diálogo, ele tem que ouvir todo mundo. Eles participaram, inclusive, do grupo de transição, contribuíram também com muitas coisas, não é? Nas elaborações, nas leituras, eles têm pesquisa, não dá para a gente dizer, não, você não vale nada. Não, o que a gente precisa, de fato,
é ter a nossa concepção, brigar por ela, disputá-la, não é? E dizer, olha, a gente pode conviver, tudo bem, você tem um produto, é um produto que é melhor do que o meu, tudo bem, agora a minha linha é essa. A minha linha é essa, é a linha do programa de governo, é a linha que o presidente Lula defende. Mas receber, dialogar, eu não acho problema. E, repito, eles participaram. Essa redação mesmo do ensino médio, né, do que a gente fazer com esse chamado novo ensino médio, foi uma redação dialogada com eles, porque enquanto alguns nossos queriam revogar já, eles não querem nem mexer, mas concordaram conosco de que é necessário fazer uma análise do que está sendo feito e que seja no horizonte da revogação. Mas, para revogar, a gente precisa botar outra coisa no lugar. Por isso que a gente precisa dialogar e construir, porque o ensino médio sempre foi um pouco de maior desafio para nós, de identidade, de qual é o ensino médio que a gente quer. Já passamos por várias experiências, e tem experiências muito exitosas. Então, vamos recuperar isso tudo para apresentar para a nossa meninada, nessa fase tão linda que é a adolescência, o ingresso na juventude, uma fase por si só, né? Tão instigante, né? Vamos fazer com que a escola seja sedutora, seja atrativa, e que os nossos jovens, na escola, aprendam que eles podem ser dirigentes e não serem eternamente dirigidos. Muito bem. Muito obrigado, senadora Tereza Leitão. Agradeço aí a sua disponibilidade em nos atender. Desejo muita sorte aí nessa sua jornada, nesse novo mandato. Muito obrigada, minha gente. Obrigada, senadora. Prazer em conhecê-la. Igual. Até a próxima. Boa sorte aí. Até mais. Tchau, senadora. A Zenha.